senador Eduardo Girão expressou da tribuna sua indignação com a perseguição ao desembargador aposentado Sebastião Coelho, que ele classificou como mais uma caçada vergonhosa. O senador disse: "O que me faz subir à tribuna hoje do Senado é sobre a decisão do CNJ que está se desenhando aí. Mais uma caçada vergonhosa. Que vergonha, CNJ, que vergonha. Uma instituição que foi criada aqui dentro do Senado Federal. Alguns anos atrás, alguns colegas votaram. Está se prestando ao papel de perseguir gente. Está se prestando ao papel de intimidar pessoas que ousam dizer a verdade neste país, ousam defender a liberdade, ousam defender a Constituição do Brasil. Que vergonha, CNJ! A serviço de quem? Por que isso?" O senador apontou que o desembargador Sebastião está sendo investigado por criticar o Supremo Tribunal Federal. Ele disse: "Esse brasileiro de coragem fez críticas aos poderosos e está sofrendo de outros poderosos a retaliação." Que coincidência, não é? Que coincidência. Eduardo Girão lembrou que mais de 2.000 pessoas foram presas em massa e seguem sendo perseguidas e condenadas no que chamou de uma perseguição implacável, uma covardia. Ele disse: "Alexandre de Moraes vem conduzindo esse inquérito de forma arbitrária, como se fosse um tribunal de exceção só possível numa ditadura. Homens e mulheres de bem, detidos portando apenas bandeiras do Brasil e uma Bíblia, sem direito à ampla defesa e nem à individualização das condutas." O senador questionou: cadê as pessoas de bem para colocarem as mãos nas consciências com a injustiça acontecendo? O senador disse: "A gente está vendo a injustiça no Supremo Tribunal Federal, um lugar que devia ser de justiça. Pessoas com muitas comorbidades graves, como o emblemático caso de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, que teve 8 pedidos de habeas corpus negados, apesar do parecer favorável da própria PGR, e acabou falecendo no dia 20 de novembro, dentro da prisão como um preso político, em pleno século XXI, no Brasil, sob a tutela do Estado. Poderosos com as mãos sujas de sangue, eu não vou me calar sobre isso." O senador Girão lembrou ainda outros casos claramente abusivos e arbitrários e questionou: como é que se coloca a cabeça no travesseiro para dormir? Quem não se indigna com uma situação dessa? Uma aberração. Retornando ao tema do procedimento contra o desembargador Sebastião Coelho, o senador disse: "Nesse estranho julgamento, o voto do relator e corregedor Luiz Felipe Salomão a favor da abertura do processo disciplinar foi seguido pelos demais conselheiros por unanimidade." Eduardo Girão expôs o verdadeiro objetivo por trás da instauração do procedimento contra Sebastião Coelho, explicando: "O objetivo de mais essa perversidade vingativa de um sistema carcomido pela degradação moral é que a máxima punição possível nesse caso é converter a aposentadoria de voluntária para compulsória, para então, em seguida, tornar o ex-desembargador inelegível. Esse é o objetivo. É um homem que é aplaudido pelo povo brasileiro por onde anda, seja em Brasília, onde mora, em São Paulo, onde vai para as manifestações, no Rio de Janeiro, onde vai para a rua protestar. Querem tirar mais essa voz em defesa do povo brasileiro." O senador trouxe outro exemplo de punição a juízes por críticas a Lula e comentou: "Olha só, o sistema agindo em defesa dele mesmo. Corporativismo macabro, covarde." Ele comparou com as punições a juízes que se envolvem em corrupção e apontou o uso flagrante de 2 pesos e 2 medidas. O senador comentou ainda que o Senado já aprovou várias leis e PECs que simplesmente ficam paralisadas na Câmara e observou que os órgãos do Judiciário não se mobilizam em relação aos temas que interessam à sociedade. Ao concluir, o senador disse: "Atitudes dignas e corajosas, como a tomada por Sebastião Coelho, deveriam ser aplaudidas e seguidas por outros magistrados do Brasil
que certamente estão muito incomodados com os abusos de autoridade cometidos por ministros do STF, que vem desmoronando aceleradamente a credibilidade da instituição. Os resultados das pesquisas que o digam, está cada vez mais derretendo a credibilidade do Supremo Tribunal Federal por esse tipo de abuso, por esse tipo de desrespeito à nossa Constituição. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia.
Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Mas, senhor presidente, o que me faz subir à tribuna hoje do Senado é sobre a decisão do CNJ, que está se desenhando aí mais uma caçada vergonhosa. Que vergonha, CNJ! Que vergonha! Que vergonha! Uma instituição que foi criada aqui dentro do Senado Federal. Há alguns anos atrás, alguns colegas votaram, está se prestando um papel de perseguir gente. Está se prestando um papel de intimidar pessoas que ousam dizer a verdade nesse país, ousam defender a liberdade, ousam defender a Constituição do Brasil. Que vergonha, CNJ! Serviço de quem? Por que isso? Na sessão do Conselho Nacional de Justiça, realizada no dia de ontem, dia 11, por unanimidade, foi aprovada a abertura do processo administrativo disciplinar contra o desembargador aposentado Sebastião Coelho da Silva, em função de declarações críticas ao STF, com destaque para os abusos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito do 8 de janeiro. Esse brasileiro de coragem fez críticas aos poderosos e está sofrendo de outros poderosos a retaliação. Que coincidência, né? Que coincidência. Das 2.151 pessoas presas, 745 foram liberadas imediatamente. Muitas pessoas só chegaram a Brasília, acredite se quiser, no dia seguinte, ou seja, no dia 9 de janeiro, e não no dia 8. E estão sofrendo uma perseguição implacável, uma covardia. Cadê os direitos humanos? Alexandre de Moraes vem conduzindo esse inquérito de forma arbitrária, como se fosse um tribunal de exceção só possível numa ditadura. Homens e mulheres de bem detidos portando apenas bandeiras do Brasil e uma Bíblia, sem direito à ampla defesa e nem à individualização das condutas. Aqueles poucos que quebraram devem pagar de acordo com a lei, claro. Devem pagar. Ninguém passa a mão na cabeça de quem errou. Mas muita gente que estava lá fora, que estava no gramado, está sendo condenada. E eu vou mostrar aqui. Cadê as pessoas de bem para colocarem as mãos nas consciências? Com a injustiça acontecendo. E aí eu volto a Martin Luther King, grande estadista humanista. Em momentos de sombra, de trevas, a gente tem que lembrar dessas pessoas. Sabe o que é que ele dizia? Sabe o que é que ele dizia? Olha só, uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. E a gente está vendo a injustiça no Supremo Tribunal Federal, um lugar que devia ser de justiça. Pessoas com muitas comorbidades graves, como o emblemático caso de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, que teve 8 pedidos de habeas corpus negados,
apesar do parecer favorável da própria PGR, e ele acabou falecendo no dia 20 de novembro, dentro da prisão, como um preso político em pleno século XXI no Brasil, sob a tutela do Estado. Poderosos com as mãos de sangue. Eu não vou me calar sobre isso. São muitos os casos de abuso, como por exemplo o Gabriel Lucas Lote Pereira, que consta nos autos que foi detido no estádio Mané Garrincha, senador. Ou seja, a 4 quilômetros da Praça dos Três Poderes, 4 quilômetros daqui. Mas mesmo assim condenado a 12 anos de prisão. Ou então o caso da dona de casa mineira, Jupira Rodrigues, e da agente comunitária baiana Nilma Alves, que se mantiveram pacificamente o tempo todo no gramado de frente ao Congresso Nacional e ao STF, e mesmo assim foram tratadas como perigosos terroristas. Como é que se coloca a cabeça no travesseiro para dormir? Quem não se indigna com a situação dessa? Uma aberração. Mas voltando ao CNJ, Sebastião Coelho, uma das poucas vozes do magistério brasileiro com experiência em tribunais, como o doutor Fernando Carione também, como o doutor Ives Gandra, que se posicionam sobre isso, homem de bem. E o doutor Sebastião Coelho é um homem servidor do Poder Judiciário com mais de 30 anos de carreira exemplar, sendo eleito 8 vezes para conduzir a Associação dos Magistrados do Brasil. Nesse estranho julgamento, o voto do relator e corregedor Luiz Felipe Salomão a favor da abertura do processo disciplinar foi seguido pelos demais conselheiros por unanimidade. Eu considerei muito estranho, mas muito estranho, porque Sebastião Coelho está aposentado desde setembro de 2022. Então, descobre agora o objetivo de mais essa, a gente vê, de mais essa perversidade vingativa de um sistema carcomido pela degradação moral. É que a máxima punição possível nesse caso é converter a aposentadoria de voluntária para compulsória, para então em seguida tornar o ex-desembargador inelegível. Esse é o objetivo. Um homem que é aplaudido pelo povo brasileiro por onde anda, seja em Brasília, onde ele mora, em São Paulo, onde ele vai para as manifestações, no Rio de Janeiro, onde ele vai para a rua protestar. Querem tirar mais essa voz em defesa do povo brasileiro. Em outra decisão recente do CNJ, a juíza Maria Youssef Murad foi punida com 60 dias de suspensão simplesmente por ter feito críticas a Lula nas redes sociais. Olha só o sistema agindo em defesa dele mesmo. Corporativismo macabro, covarde. Agora eu quero ressaltar aquilo que é a maior aberração moral praticada pelo CNJ. Todas as vezes que o magistrado é processado com provas de ter se corrompido, vendendo sentenças, é punido com a pena máxima. Sabe qual é a pena máxima? Aposentadoria compulsória. Parece piada, mas não é. Com salários proporcionais para o resto da vida, que podem chegar a 40 mil reais por mês. Ou seja, é na realidade um prêmio ao chamado crime do colarinho branco. Os 2 pesos e 2 medidas desse país de inversão de valores de hoje. Nesse assunto, o Senado já fez a sua parte a aprovar a PEC 53 de 2011, que foi remetida à Câmara dos Deputados desde 2013. E lá está estagnada há mais de 10 anos. Uma indecência. Mas sobre essa insanidade, o CNJ não faz nenhum movimento. Engraçado, né? Precisamos cobrar a Câmara dos Deputados. Está lá a PEC do senador Iovisto, que está aqui nesse plenário. A PEC 8, aprovada por nós todos. Está lá o fim do foro privilegiado, essa vergonha. O Senado tem feito nesse aspecto sua parte, mas tem parado na mesa de Arthur Lira. A sociedade precisa cobrar isso. Atitudes dignas e corajosas
como a tomada por Sebastião Coelho, deveriam ser aplaudidas e seguidas por outros magistrados do Brasil, que certamente estão muito incomodados com os abusos de autoridade cometidos por ministros do STF, que vêm desmoronando aceleradamente a credibilidade da instituição. Tá aí os resultados das pesquisas que o digam, cada vez mais derretendo a credibilidade do Supremo Tribunal Federal por esse tipo de abuso, por esse tipo de desrespeito à nossa Constituição. O mesmo STF que promove a perseguição política e vingativa aos cidadãos conservadores deste país é o mesmo que está revogando ações penais de criminosos, poderosos, verdadeiros réus confessos de ações ilegais e corruptas, que desviaram bilhões, B de bola e de índio, bilhões de reais, ou seja, a maior das degradações morais, que é a impunidade total para quem faz parte do sistema totalmente carcomido. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente. Aproveitando os últimos segundos, pedir uma reflexão. Eu acredito na capacidade de reflexão do ser humano. Acredito. Por mais que ele tenha errado, eu acredito muito. Tá na hora das pessoas refletirem com bom senso. Tá escandaloso o que a gente está vendo no país. Tá aí, ontem eu denunciei o negócio do arroz, que azedou. Não é porque não temos festa junina, não. Tá aí, o próprio governo viu as entranhas de gente ligada a ele. O senador Iovisto, e cancelou. Tá voltando todas aquelas pessoas. O ministro hoje, Juscelino, indiciado pela Polícia Federal. Eu vou parar por aqui, amanhã eu volto com esse e outros assuntos. Deus abençoe a nossa nação.